Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Hoje eu tenho como convidada a economista Luciana Caetano, que é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, como também é professora da Universidade Federal de Alagoas. E o nosso assunto, claro, a crise econômica que passa o país, os reflexos dessa crise no processo eleitoral, como também o desgaste político do Congresso Nacional e do governo federal, agora mais recentemente o governo federal, que tem adotado medidas antipopulares, como essa dos aumentos sucessivos dos combustíveis. E aí, pegando esse gancho de última hora, a gente faz uma análise mais extensa do que é a política econômica do Brasil e estamos no ano eleitoral e evidentemente que essa prática antipopular vai ter reflexos nas eleições, ou não, professora? E aí eu agradeço antecipadamente sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar de volta e dialogar com você. E primeiro a gente precisa compreender qual é a posição desse governo com relação à economia do país. Então, uma das coisas que levou ao impeachment da presidente Dilma é exatamente essa resistência ao atendimento de todas as demandas da classe empresarial, à medida que isso tinha efeitos colaterais negativos do ponto de vista da dinâmica econômica e da distribuição de renda no país. Entretanto, quando você tem a transição de governo, de Dilma para Michel Temer, houve naquele instante uma espécie de pacto entre esse governo e essa classe empresarial, de modo que todas as demandas da classe empresarial, seja do setor produtivo, seja do mercado financeiro, elas entram automaticamente na agenda do governo, em detrimento de todas as conquistas que haviam sido feitas no país no período 2002 a 2014, nos governos Lula e Dilma, principalmente as que estão direcionadas à área social. Entre elas, no que diz respeito à regulamentação do pré-sal, que previa não só a autonomia do país com relação ao refino do petróleo, à produção, ao abastecimento do mercado interno, mas como também o direcionamento de parte do que for da rentabilidade dos lucros desse setor para a saúde e para a educação. Então, imediatamente você já tem uma alteração na legislação que regulamenta o pré-sal, tirando saúde e educação como beneficiários dos lucros produzidos pelo setor, assim como também o governo assume um outro compromisso, que é de deixar que o preço seja flexível de acordo com a oscilação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O preço, só para a gente ter uma ideia, o preço do barril do petróleo em meados de julho, agosto de 2017, ele estava em torno de 40 a 45 dólares, hoje ele está em 72. Então, se você deixa que o mercado defina os preços para atender às demandas dos acionistas da Petrobras, principalmente as grandes corporações, obviamente que você prejudica o mercado doméstico, sobretudo o índice inflacionário que uma vez que os derivados do petróleo, eles contaminam toda a cadeia produtiva. E uma outra medida que o governo tomou em relação a isso é o refino do petróleo. A gente importava o diesel refinado dos Estados Unidos 40% antes de 2016, até 2015. Assim que Michel Temer ele assume, reduz o refino do petróleo no Brasil, e subutiliza, inclusive, a capacidade de fazê-lo. E hoje está em torno de 80% a importação do diesel refinado dos Estados Unidos. E não há necessidade disso. Não há necessidade, porque a gente pode fazer. Inclusive, há um vídeo aí de funcionários da Petrobras contestando isso, dos engenheiros da Petrobras. E o que acontece? Se você tem uma desvalorização cambial e se você importa uma matéria-prima que é estratégica e é importante para o país, automaticamente o preço dela vai aumentar, automaticamente, e se o governo não tem controle sobre isso, deixa isso de acordo com as regras do mercado, obviamente que isso vai impactar nos preços finais e colocando em risco, inclusive, a dinâmica da própria economia, que já vem sofrendo desde o início desse governo, quando ele adota um modelo de austeridade fiscal que não foi bem sucedido na Europa, assim como não tende a ser na América Latina e principalmente no Brasil. Pois é, historicamente, o preço dos combustíveis sempre incidiu sobre, digamos, até a cesta básica, não é? A combustíveis, a funcionamento da indústria, enfim, os preços começam a subir de uma forma, com efeito dominó, que pode levar até a uma inflação descontrolada, não, professora? Não, exatamente. E uma coisa que me chama a atenção é que, apesar disso, se você pegar, por exemplo, o mês de fevereiro,
janeiro foi um mês em que você teve um aumento dos planos de saúde em torno de 23%, 24%, aumento da mensalidade escolar, reajuste de algumas tarifas como energia elétrica e água e outras tarifas públicas, e foi um período em que a inflação anunciada pelo governo era uma das mais baixas do período, o que faz a gente hoje se perguntar que critério está sendo utilizado hoje para o cálculo da inflação, quando na verdade ela não reflete mais os preços de mercado, ou seja, você tem uma oscilação grande e a inflação parece ser a mais baixa de toda a história do país, ou seja, uma inflação maquiada, é um índice maquiado. Pois é, que credibilidade os institutos que trabalham hoje com a inflação, com o índice inflacionário, eles vão ter à medida que você tem preços que saem muito da curva e você tem uma inflação que tende a ficar cada vez mais baixa. Então, assim, isso é uma coisa que tem chamado a atenção, posto que a inflação que está sendo anunciada, ela não condiz com a defasagem salarial que a população brasileira vem sofrendo no bolso. E o aumento, inclusive, da cesta básica, do valor da cesta básica, que é um indicador sobre a veracidade ou não dos índices que são apresentados. A previsão é de ficar abaixo de 3,5% esse ano, né? Então, assim, isso é inexplicável, porque os preços estão estourando e esse aumento de combustível, se o governo não tomar medidas enérgicas, ontem ele anunciou, tem um projeto que está no Congresso de redução de PIS, CONFINS e CID. Entretanto, isso me causa preocupação e a população mal informada, ela acaba vibrando com isso, com relação à redução da carga tributária. Entretanto, é preciso compreender que se o governo vai reduzir a carga tributária e não ter controle efetivamente sobre a lucratividade do setor, ele vai, obviamente, ou cortar gastos essenciais em outras áreas ou elevar a carga tributária em outro setor. Ou seja, é preciso que o governo lance mão de um outro artifício que não seja a redução imediata da carga tributária, considerando que isso vai ter um custo para a sociedade brasileira, principalmente a população mais pobre. E a sociedade brasileira já não suporta mais o grau de tributação que paga sem a contrapartida do Estado para os serviços essenciais à população, né? Exatamente. E é bom lembrar que 50% da população pobre do país está na região Nordeste, ou seja, a partir do momento que você vibra com a possível redução de carga tributária sobre qualquer item, e em um governo que já declarou que haverá um corte, um congelamento de pelo menos de 20 anos do gasto social, significa que a população mais pobre vai ficar desassistida. Professora, o que dizer da relação importação e exportação na balança comercial do Brasil atualmente? Não, a tendência é que você tenha um desequilíbrio, posto que hoje o petróleo ele já representa um percentual muito grande nessa pauta do fluxo comercial. E principalmente porque a gente tem hoje uma desvalorização cambial, o que encarece muito os produtos importados. Então, se o governo não tomar nenhuma medida enérgica no sentido de corrigir algumas distorções que vão sendo observadas, principalmente com relação a uma oscilação da taxa de câmbio que vem se acelerando muito rapidamente e, sobretudo, pela instabilidade da economia que acaba afugentando alguns capitais do mercado financeiro, a gente tende a ter problemas com relação ao balanço comercial, não só a balança comercial, mas o balanço comercial que pega todas as contas, considerando que você vai ter a amortização da dívida externa e outros elementos que vão, obviamente, comprometer a saída de divisas no país. Como se explica, por exemplo, essa avalanche de produtos chineses no Brasil, que desde que começou só tende a aumentar? Vai na contramão justamente desse entendimento que nós temos, né? Vai sim. A gente tem um processo de desindustrialização nas economias capitalistas desde a década de 80 e ela vem se acelerando já há muito tempo. Em 2007, a gente estava ainda com a participação da indústria em torno de 17,5%. Hoje está abaixo de 10% a participação industrial no PIB do país. Você pega um estado como Alagoas, isso está mais baixo ainda, está em torno de 6,5%, 7%. Mas pela nossa matriz econômica, que agora que está conseguindo se alastrar, né, se capilarizar para outras áreas. Isso, né? Isso. Mas o importante em relação à sua pergunta, com relação aos produtos chineses, é que a gente não tem competitividade em alguns setores em que a China já domina muito, principalmente os setores têxteis, calçados e couros. Então, exatamente, tem vários setores hoje em risco,
porque você tem uma competição muito forte do mercado chinês, entrando com muita força, e aí você não tem, a menos que o governo aumente o imposto sobre importação, mas aí a tendência é que você também encareça esses produtos no mercado nacional. E no mercado internacional, como a senhora avalia a posição do Brasil quando já chegou a ser a quinta economia no mundo, recentemente, e a participar, a ser um dos países à frente da política encabeçada pelos BRICS, né? Os novos que estão aí, os novos pontos de desenvolvimento mundial que se colocou para esses países, e agora essa decadência? Nossa, nos últimos 8 anos foi uma queda brusca, porque em 2010 o Brasil teve uma taxa de crescimento de 7,5%, logo depois da crise de 2008, quando toda a Europa estava em recessão, em crise, a própria economia americana, o Brasil estava tendo uma taxa expressiva e surpreendente de crescimento, e obviamente que você tem uma taxa menor nos anos seguintes, pelo menos até 2014, mas ainda assim a gente tinha um ritmo de crescimento razoável que permitiu ter uma colocação sexto, quinto lugar nesse mercado internacional. Hoje não, a gente perdeu muito posição, e sobretudo porque nos anos 2015 e 2016 a gente teve aí uma taxa de 7,5%, por exemplo, de queda. Em 2017, a gente tem uma recuperação insignificante de 1% apenas, e a gente precisaria ter em 2017 pelo menos uma taxa de crescimento de 7,8% para ter um tamanho de PIB igual ao ano de 2014, só para você ter ideia. Então, assim, a gente obviamente que perde muita posição com isso, e sobretudo porque você tem enfrenta um processo de desindustrialização quando o país não chegou ainda a se equiparar aos países de primeiro mundo com relação ao domínio de conteúdo tecnológico. Então, a gente tem a situação nossa hoje de recuperar a posição é muito mais difícil por conta da fragilização dessa estrutura do setor produtivo no que diz respeito ao setor industrial em termos de tecnologia. Isso tem a ver também, por exemplo, com a reforma trabalhista. Isso é um fator, a reforma trabalhista é um fator para manter o Brasil nessa condição do não desenvolvimento, ou não tem nada a ver? Não, tem sim. Normalmente, quando você tem uma economia em que a renda é muito concentrada, uma das formas de você fomentar o desenvolvimento é exatamente você fazendo a distribuição de renda. Então, o Brasil ele consegue, inclusive, superar rapidamente a crise de 2008 em função do consumo doméstico. Então, você precisa... E aí foi o que salvou a economia naquele instante. O que é que acontece a partir de 2016? Uma determinação de corte dos gastos públicos, mas principalmente do gasto social, que era importante nesse processo da redistribuição de renda. Além disso, você tem uma reforma trabalhista que precariza essas relações de trabalho, diminui a massa salarial e mascara o desemprego, ou seja, a taxa de desemprego hoje ela é muito mais alta do que parece, porque algumas pessoas já estão sendo contratadas dentro das regras da reforma trabalhista e, inclusive, com aquele trabalho intermitente, aquele trabalho em que você é contratado por horas e que você sequer faz o recolhimento da Previdência Social, o que tende também a ter impacto sobre a Previdência, que não é deficitária, como o governo diz, mas de qualquer modo tende a comprometer, posto que a regularidade da contribuição. Porque você precisa contribuir pelo menos em cima de um salário mínimo. A partir do momento que eu não consigo ter durante o mês nenhum salário mínimo, a minha capacidade contributiva também vai diminuir, talvez ela nem seja feita. Então isso de um certo modo vai cada vez mais precarizando as relações de trabalho, e à medida que isso acontece, você vai recuperando o índice de extrema pobreza que tinha sido quase superado entre 2002 e 2014, saindo de 12,5% para 3%. Como a gente pode entender hoje a situação do governo que não conseguiu, por exemplo, foi barrada no Congresso a medida provisória que autorizava a privatização da Eletrobras, né? Como também a reforma da Previdência. Na verdade, a reforma da Previdência é uma porta aberta também para a privatização do setor, não é verdade? Sim, sem dúvida. Não, e é bom que a população compreenda que essas reformas elas não foram levadas adiante em função de um ano eleitoral. E a gente compreende que
pelo que acontece, por exemplo, com relação à PEC, que era a PEC 55, que eu acho que é o projeto 95, que é o congelamento do gasto, e a reforma trabalhista, você percebe que não há um compromisso da representação parlamentar com as camadas de baixa renda e com o desenvolvimento do país de um modo geral, o que significa que o que inviabilizou a aprovação dessas duas reformas foi só a necessidade de recondução a cargos dos parlamentares que parecem nos representar, mas que na verdade representam apenas os próprios interesses e os interesses corporativos, infelizmente. Em ano eleitoral, é meio complicado aprovar uma medida antipopular no Congresso. É, porque no caso de ano eleitoral, você precisa de números de votantes e não de números outros que normalmente fazem parte do jogo. Então, por isso que essas reformas não foram aprovadas, porque elas afetavam a grande maioria da população e isso, de um certo modo, poderia colocar em risco a recondução de alguns parlamentares. Bem, a gente vai tratar sobre essa questão eleitoral, o impacto da economia nas eleições, mas antes de chamar o nosso intervalo, uma avaliação sobre, historicamente no Brasil, economia e eleições sempre andaram juntas, né? Sempre. Sempre, sempre. Você pegar qualquer período da história, você tem sempre... Basta você pegar a história da cana-de-açúcar ou do café no Brasil e você vai perceber muito claramente quem dá as cartas no jogo. É sempre o poder econômico e quem está no domínio da cena. E a política, ela é... Ela vem a reboque. Ela vem a reboque. Até porque quem entra no páreo da disputa política normalmente é alguém que ou é financiado ou ela sai do próprio poder dentro do bloco do domínio econômico. Pois bem, professora, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo do Frente a Frente, que volta em menos de 1 minuto. É já já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a economista Luciana Caetano, ela que é pós-graduada, doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp e atua também como professora na Universidade Federal de Alagoas e faz aqui uma análise sobre a conjuntura política e econômica do país em ano eleitoral, o que é determinante num período de eleições a partir da política econômica que é traçada no país, no Estado, enfim. E aí eu pergunto, como disse anteriormente, política e economia andam sempre juntas, né? Como é que o Brasil ainda mantém esse argumento de que tem que manter as taxas de juros atrativas, altas, atrativas para os investidores internacionais, que, segundo a equipe econômica do governo, só vem aqui se tiver uma condição propícia, aquela que não é favorável à população do país, né? E a gente observa que no mundo inteiro, em países onde a inflação é zero ou negativa, os investidores continuam lá presentes, não deixaram esses países, sobretudo países desenvolvidos. Pois normalmente quando você tem uma inflação de demanda, uma das ferramentas mais fáceis de controle acaba sendo a taxa de juros. Então, como o Brasil durante muitos anos teve uma taxa de juros muito alta, sempre se recorreu muito rapidamente à elevação da Selic como estratégia de controlar a inflação, ou seja, como se através do consumo fosse possível você controlar essa inflação, partindo do princípio de ser sempre uma inflação de demanda. A outra questão
questão é, os grandes conglomerados, eles ganham mais dinheiro hoje com a financiarização da riqueza do que com a produção de bens e serviços. Você pega, por exemplo, a indústria automobilística. Ela ganha dinheiro produzindo carro? Ganha, mas ela ganha muito mais dinheiro financiando o carro. Então, ela ganha duas vezes. Ela ganha pelo produto em si, mas ela ganha muito mais com o financiamento daquele produto. Inclusive, a indústria automobilística tem o seu próprio banco Sim, para fazer esse financiamento. Não recorre nem a outros bancos do mercado financeiro. Você vai pegar o supermercado. Hoje, todo supermercado tem um cartão de crédito. Por quê? Porque ele ganha com a venda do produto, mas ele ganha sobretudo com o financiamento também. Então, os grandes conglomerados, as pequenas empresas não, mas os grandes conglomerados hoje, todos eles investem no mercado financeiro e compreendem que em um país com a taxa de juros como a que nós temos, é muito mais fácil você ganhar dinheiro no mercado financeiro do que no mercado de bens e serviços. Claro que você não pode perder de vista o domínio de uma fatia importante que é a produção, mas se você pode ganhar dinheiro com o mercado financeiro e se há uma demanda muito grande por crédito, e o Brasil é um país que, ao contrário do Japão, que você tem uma taxa de poupança de 30%, a taxa de poupança do Brasil fica em torno de 14%, 10%, 13%. Então, se nós não poupamos, significa que nós utilizamos muito crédito. Então, quem tem crédito, como é um país de renda muito concentrada, quem tem crédito é os 5% que estão no topo da pirâmide. E aí, empresta para o resto que está na base da pirâmide e ganha muito dinheiro com isso. Se nós tivéssemos, por exemplo, um freio de mão e conseguisse se disciplinar no sentido de cada vez menos usar esse crédito, ou pelo menos repudiar o crédito que estava muito caro, talvez a gente tivesse uma redução dessa taxa de juros, posto que o governo não se habilita a regulamentar numa perspectiva de disciplinar ou tornar essa taxa de juros mais civilizada, como acontece nos países de primeiro mundo. E por que o governo não faz isso? Não tem autonomia política para tal? Olha, até tem, mas ele enfrentaria uma pressão muito grande dessa classe empresarial que ganha muito dinheiro com isso. Então, você pega, por exemplo, a Selic hoje está em 6,5%, mas se você for, por exemplo, pegar o cartão de crédito, vai estar aí 300% ou mais, ou cheque especial. Então, veja a disparidade de 6,5% para 300 e poucos por cento. Então, é inconcebível que se permita num país que a taxa de juros fique tão deslocada da taxa de juros que remunera os títulos da dívida pública. No entanto, essa prática, o spread bancário é muito alto, que é exatamente a diferença entre essa taxa mais baixa e a taxa que é cobrada pelos bancos pelos empréstimos concedidos, pelo crédito que é ofertado, e essa ingerência do governo no sentido de regulamentar, na verdade, faz com que isso se perpetue e, de um certo modo, penalize cada vez mais, principalmente as camadas que não dispondo de renda suficiente para comprar produtos de valor mais alto, como casa e carro, acabem caindo nas armadilhas do crédito. Pois é um país que não está preocupado com a descentralização de renda e com o acesso a todos, né? Não está. Não está. Infelizmente, pelo menos esse último governo que a gente está tendo agora e a depender do que aconteça nas eleições de 2018, compromisso zero, principalmente com as camadas D, B, C, D e E, compromisso nenhum, infelizmente. E isso coloca o país numa condição de refém da pobreza quase que generalizada, né? E é uma pobreza que tende, à medida que ela vai se alastrando, você vai também tendo outros indicadores negativos, como, por exemplo, taxa de mortalidade infantil, violência, redução de expectativa de vida. Então, você tem outros elementos, outras variáveis que são derivadas exatamente dessa nova sinalização de reconcentração de renda, inclusive destruindo uma conquista importante que acontece no início do século XXI. Professora, o governo ter autorizado esse aumento percentual nos combustíveis, e agora a gente percebe que praticamente toda semana vem tendo aumento de combustível, que é um gatilho, esse aumento de preços do combustível, é um gatilho para outros serviços que dependem, né? Por exemplo, o setor de aviação, transportes públicos, enfim, pode parar o país, de repente, a falta desse produto. Aí eu pergunto, diante dessa situação, não é um tiro no pé adotar uma medida não só antipopular, como atinge
a maioria da população, que a gente observou, né, só com o anúncio, a greve que está sendo negociada com o governo dos caminhoneiros, já colocou alguns serviços, por exemplo, nos postos de combustível já se tinha combustível sendo vendido a R$8, né, o litro. E você, inclusive, tendo o risco do não abastecimento, independente do preço do combustível, como, por exemplo, alguns aeroportos já estão com a sua movimentação comprometida se esse abastecimento não for regularizado pelo menos até amanhã. Alguns, inclusive, já me parece que a frota de ônibus de São Paulo já houve hoje uma redução de 40% do número de ônibus circulando. Então, você tem alguns efeitos colaterais nas CEASAs, você vai encontrar também o desabastecimento. Então, isso obviamente vai reverberar sobre o preço de bens e serviços de um modo geral, e inclusive a especulação de quem tem um estoque muito baixo e não vendo uma possibilidade de reabastecimento, de começar a negociar com o pouco que tem, tentando ganhar em cima disso. Então, com esses preços exorbitantes. Que é uma prática que você já vai ver hoje, tanto nos postos de gasolina, como também nos distribuidores de alimentos. Infelizmente, você já tem hoje um efeito especulativo. E o governo adotar essa política não é um tiro no pé? Não, com certeza. Tanto do ponto de vista social quanto econômico, essa flexibilização, essa liberação dos preços dos combustíveis de acordo com a oscilação do barril do petróleo e de acordo com a desvalorização cambial, que são dois elementos, na verdade, que contribuíram enormemente com o aumento do combustível, e o não controle. Porque o que é que aconteceu nos governos de Lula e Dilma? O governo assumiu o controle no que diz respeito à definição dos preços de mercado dos combustíveis. Então, assim, o limite é esse, não pode subir mais do que esse. Obviamente que você diminui a lucratividade, mas ainda assim a Petrobras não deixou de ter lucro durante o período. A questão é que os acionistas querem lucros exorbitantes em cima desse produto. E a gente hoje está pagando um preço muito alto, porque, curiosamente, à medida que o governo abre mão do refino, do derivado e importa dos Estados Unidos, isso fica absolutamente incompreensível. Ou seja, enquanto todos os países estão investindo em tecnologia para conseguir ampliar a sua capacidade de autonomia, a gente está abrindo mão, subutilizando a capacidade instalada de investimento que foi feito no passado. Em função de quê? E isso não se explica. Quem tem que explicar isso é o governo. Ou seja, que pacto foi feito com os Estados Unidos para que a gente tenha dobrado a importação dessa matéria-prima, quando na verdade a gente tem capacidade de produzir internamente e tem uma capacidade ociosa, que já está instalada. Isso é incompreensível. E que, inclusive, é uma das coisas que está elevando, porque esse produto está sendo importado com a taxa de câmbio que foi desvalorizada. Chegou a quase R$4 reais por dólar. Então, obviamente que isso impacta diretamente no preço do produto final. Pois é. Há estudos que colocam o Brasil, em média, que entre os países da América Latina, é o único que vai ter uma baixa de crescimento econômico nas décadas aí posteriores, em função dessa prática meio de desgoverno que se instalou no país recentemente. Nesse aspecto, somada a isso, essa falta de investimentos durante 20 anos em setores estratégicos. É impossível o país se desenvolver andando na contramão do que a maioria dos países da América Latina fazem, né? É importante considerar que o gasto público ele tem um efeito multiplicador muito mais elevado, considerando que quando você tem uma elevação do gasto público, ele acaba acionando outros setores da economia e refletindo-se na geração de emprego e renda. Na hora que você tem um corte, seja, você tem uma economia em recessão, se você promove a partir disso um corte brusco dos gastos governamentais, automaticamente você vai ter também um desaquecimento no setor privado, ou seja, você desestimula os investimentos privados e, consequentemente, você tende a ter uma queda de arrecadação. E foi exatamente o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos. Ou seja, inclusive,
isso se refletiu também no repasse do fundo de participação para estados e municípios. Por quê? Porque a partir do momento que você diminui a sua capacidade de arrecadação, e ela se dá em função dessa puxada de freio de mão em relação ao gasto público, e obviamente isso vai se refletindo também sobre os investimentos privados. E tem a questão também do controle fiscal, não é? Quase não existe assim um controle fiscal no país que dê a condição de arrecadar por meio também de fiscalização sobre essas práticas. A gente tem de 2002 a 2014, conseguiu-se reduzir em muito a taxa de informalidade no Brasil. E aí a gente volta novamente a ter uma elevação da taxa de informalidade, principalmente, exatamente, a partir de 2016 você começa a ter um crescimento, por várias razões. Uma delas é que a própria elevação do desemprego faz com que a informalidade cresça lá no mercado de trabalho. E a tendência é que você tenha também, a partir disso, um crescimento de empresas que algumas não conseguem sobreviver com... Na hora que você tem um fechamento de uma empresa, ela não fecha sozinha, ela vai ter impacto sobre umas que estão antes dela e outras que estão depois, porque ela faz parte de uma cadeia produtiva. E isso aconteceu a partir de 2016 com a queda do PIB e vem se refletindo sobre a economia brasileira até hoje, posto que 2017 não foi exatamente uma recuperação, embora alguns economistas mais conservadores digam o contrário. O que a gente tem, na verdade, é uma crise de grande proporção, uma queda do investimento no setor industrial, tanto no setor público quanto no setor privado. E isso, de um certo modo, sinaliza negativamente com relação ao futuro, ou seja, quais são as expectativas que são geradas a partir disso, de uma economia que tem uma taxa de desemprego crescente, uma queda do setor industrial, o PIB industrial recuou novamente no último trimestre 0,13, o de março em relação a fevereiro 0,1, ou seja, a tendência é de declínio cada vez mais. Você não tem uma sinalização hoje positiva no sentido de você criar expectativas para a realização de novos investimentos. Ninguém está apostando mais no Brasil. E aí isso tem uma retirada de capital internacional que faz com que o dólar tenha se valorizado muito, ou seja, você tem uma queda, uma saída de divisas, e isso automaticamente vai se refletindo numa elevação do preço da moeda. E isso vai comprometendo as nossas importações, inclusive o diesel, e por isso ele está mais caro. Então, assim, é um efeito cadeia. Há uma ingerência absoluta do governo com relação à dinâmica da economia. Foi feito muitas críticas em relação ao governo Dilma, só que depois que sai o governo Dilma, que estava em 14,25% a taxa de juros, o governo mantém por mais um ano, quando na verdade a grande crítica era exatamente sobre a taxa de juros. E aí a taxa de juros estava naquela época alta porque você tem uma inflação alta, mas não justificava ser mantida depois. E hoje você tem claro que você baixou a taxa de juros, mas como a inflação também caiu, a taxa real de juros continua sendo alta. E é importante que as pessoas compreendam isso. A taxa nominal caiu, mas a taxa real de juros, ela continua sendo... praticamente ela está a mesma coisa, porque você pega uma inflação de 3,5% com a taxa de juros de 6,5%, eu tenho uma taxa real de juros aí de 3% ao ano. Como calcular essa taxa real sobre a outra taxa de juros? A taxa nominal, para você calcular a taxa real a partir da nominal, você subtrai a inflação. Não é exatamente subtrair, é um cálculo mais complexo, mas é uma fórmula em que vai resultar quase nisso. Então, você subtrai um de outro. Tem uma média, digamos assim, ou é exata? Assim? Não, existe um cálculo, mas ela fica muito próxima disso. Você extrai a inflação e aí você vai ter, na verdade, a taxa real de juros. Mas e hoje ela estaria em torno de 3% ao ano. Então, não é muito diferente do que nós tínhamos lá atrás, que você tinha uma taxa de juros de 14,25% e tinha uma inflação aí de 10,5%. Então, a gente, na verdade, continua com a taxa real de juros igual a 2014, embora toda a crítica que tenha sido feita em relação ao governo Dilma era exatamente com relação à taxa real de juros que estava muito alta. Então a gente não resolveu o problema. Ainda não. Não, ainda não. Pois é. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org. E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. Há
democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a economista Luciana Caetano. Ela que é doutora em política em desenvolvimento econômico e hoje nos fala sobre a política econômica e as eleições no Brasil. Professora, esse presidencialismo de coalizão sobrevive a essa economia instável que o Brasil apresenta? O que é que tem a ver nesse contexto? A questão é se a economia sobrevive ao presidencialismo. A essa relação, né, entre executivo e legislativo, do modo que se dá, e essa relação entre o público e privado, que é o que me preocupa, à medida em que você coloca na agenda de governo os interesses somente do setor econômico, sem se preocupar com as demandas essenciais da população, ignorando o fato de que o desenvolvimento não se resume ao crescimento econômico. Obviamente, você precisa incluir a dimensão social e cuidar do povo. A distribuição de renda me parece ser fundamental e parece que isso saiu da agenda de governo. E, nesse sentido, a população tem pago um preço muito grande, porque todo o direcionamento que tem sido dado à economia brasileira tem sido no sentido apenas de atender às demandas, às reivindicações do setor empresarial, principalmente do mercado financeiro. E, nesse sentido, a gente tem dilapidado todo o patrimônio público do país desde a década de 90. Houve uma interrupção ali nos governos de Lula e Dilma, porque era contrário a essa lógica da privatização. Muito pelo contrário, trabalhou numa perspectiva de fortalecimento institucional de setores estratégicos para o desenvolvimento do país. E a gente tem hoje, novamente, uma retomada da privatização, que tem ali início no final da década de 80 e da década de 90. No final da década de 80 já teve alguma coisa, mas se consolida, principalmente na década de 90, vendendo a preços irrisórios patrimônio que foi construído com endividamento externo e que foi pago por toda a população brasileira à custa de arrecadação tributária. Porque toda vez que você pega dinheiro emprestado, o setor público pega dinheiro emprestado, obviamente que você faz um esforço maior de arrecadação para que você consiga honrar essa dívida. Basta a gente comparar a arrecadação tributária de hoje, que é em torno de 34%, com a carga tributária da década de 50, que ficava em torno de 14%, 15%. Ou seja, você mais que dobra essa carga tributária exatamente para dar conta de honrar esses compromissos do endividamento, que foram essenciais, inclusive, para a construção da Petrobras, da Uzi Minas, da Vale do Rio Doce, da Eletrobras. Então, essas empresas hoje todas estão sendo privatizadas a um preço que não corresponde nem a um décimo do seu valor de face, e obviamente que quem paga essa conta no final da história é a classe trabalhadora de um modo geral, que é contribuinte, e a população que vai pouco a pouco ficando desassistida e vendo os preços desses produtos oscilarem de acordo com o entendimento do mercado. Ou seja, a partir do momento que você abre mão de uma empresa como a Eletrobras e o governo e as agências reguladoras não têm tanta força para controlar esses preços, significa que você está impondo esse ônus à população brasileira. Mas a população brasileira, em geral, não tem essa consciência do que vai acontecer com uma privatização de setores estratégicos como energia elétrica no país. O que pesa no bolso da população não é o preço do leite, do pão, da passagem, do gás, ou seja, são da cesta básica, não é, do mercado que toda semana a dona de casa está lá. Enfim, qual é a relação hoje, depois de passados? O Brasil passou por uma experiência de investigação que envolveu muitos lideranças políticas no Congresso Nacional. Há uma carência dessas lideranças no momento. Estamos no ano eleitoral e quando eu pergunto a presidência de coalizão, né, o presidencialismo de coalizão, e a gente vê o que aconteceu recentemente no Congresso. E o que dizer hoje a população? A senhora acredita que a população está crítica e conscientemente preparada para a escolha que vai fazer do novo presidente do país? Pois é, o problema é que a grande maioria diz que não gosta de política e não quer se envolver. Só que aí, se alguém quer saber o que vai acontecer com os preços
praticados pela Eletrobras hoje, basta ver o que está acontecendo com a Petrobras. Ou seja, o que está acontecendo, o governo, na verdade, abre mão da sua gerência sobre a Petrobras e deixa que o mercado defina. Inclusive, na sua fala de fazer uma negociação com os caminhoneiros, ele diz assim, não, olha, a gente não vai manter isso por muito tempo, a gente vai, até 15 dias próximos, a gente vai ter uma redução aí de 10% em alguns tributos para tentar reduzir o preço final desse produto, mas é por 15 dias e isso ainda está sob negociação. E aí tenta acalmar o mercado e dizer assim, olha, não, as regras do jogo de reajuste do combustível não vão mudar, as regras vão ser mantidas. E isso significa que, uma vez privatizada a Eletrobras e todos os outros setores que estão em vista de serem privatizados, vão ficar na mesma condição, ou seja, quem vai definir o preço, e aí é complicado quando você cria em cima disso um monopólio ou um oligopólio. Quando você tem uma concorrência, não, mas lembre que se você está privatizando o setor de energia, e se uma empresa só tem controle sobre isso, significa que os preços de mercado vão ser definidos por ela e dificilmente, ou seja, se um governo faz essa concessão, dificilmente ele vai ter mais tarde condição de fazer controle de preço, intervir no preço, porque o que se defende hoje é o liberalismo de mercado, ou seja, a partir do momento que você tem uma defesa do liberalismo de mercado e a saída estratégica do Estado, você está dizendo assim, olha, que se virem, o mercado dita as regras do jogo. O que aconteceu com o poder de mobilização do país, verificado desde 2013, não é? No governo Dilma, eu lembro que um aumento de combustível, de passagem de ônibus. De combustível também, quando houve de 2 e pouco. Inclusive recebi no WhatsApp uma moça que ficou conhecida nacionalmente, porque ela fez uma verdadeira pregação de mobilização nacional num posto, pedindo à população para não abastecer o carro, para boicotar quando estava um aumento mais de 2,6 na bomba de combustível para a gasolina. Hoje, R$5 ou mais. Ou 9, né? A depender do posto. Pois é. E ninguém bate numa xícara. Nem panela, né? Eu estou dizendo xícara porque a panela já seria demais. Tem acontecido muita coisa de lá para cá. As panelas estão emudecidas e não acontece absolutamente nada do ponto de vista da mobilização popular que foi para à frente da Fiesp quando o Congresso estava em Brasília. É importante. E aí eu acho que fica muito claro que aquela mobilização não é uma mobilização espontânea, né? Aquela mobilização ela foi produzida pela Fiesp por alguns partidos da extrema-direita e tanto é que você não vê nenhuma outra depois daqueles eventos de 2013 e em 2015 também, pró-impeachment, tirando esses eventos esporádicos, você não tem muito mais em termos de manifestação, o que significa que aquilo não é uma derivação de um senso crítico, de uma população que se manifeste politicamente, mas de alguém que é mais alienado do que os que ficaram em casa e que estava a serviço de um setor. Tirando os alienados, a população alienada, o que temos de população crítica hoje, no meu entendimento, está radicalmente polarizada entre extrema-direita e extrema-esquerda no Brasil. Isso, de certa forma, não é bom para a democracia, não é, professora? Não é para a democracia, não. Eu acho que isso é democrático. Agora, o que é ruim é que a gente perde de vista um projeto de governo que seja bom para todo mundo, para a população. Mas essa polarização me faz lembrar MDB e Arena. Se a gente faz uma analogia, digamos assim, mais da época que nós vivemos, né? Não se pode dizer que tendo grupos que pensem diferente e que se manifestem de acordo com as suas convicções, isso não seja democrático. Isso, para mim, é democrático. Agora, o que eu lamento é que há, às vezes, equívocos de um lado e de outro e que a gente perde de vista um debate importante no sentido de saber assim, que país a gente quer do ponto de vista de uma gestão que seja feita, sobretudo, para o acolhimento e para a inserção social daqueles que ainda estão fora do mercado, de um modo geral, de consumo, de emprego, de oportunidades de entrar numa universidade, de repente concorrer a um concurso público e ser contemplado. Então, a gente tem uma grande maioria da população hoje que vive na extrema pobreza e que ainda precisa ser acolhida e com o direcionamento que a gente tem hoje de políticas públicas é no sentido de deixar essas pessoas completamente de fora. Mas a senhora é otimista para o resultado das eleições este ano? Eu não sou otimista porque eu não acredito mais no judiciário desse país. E isso complica muito, posto que desde 2015, 2016, o judiciário tem se mostrado partidário e suas posições têm sido muito
muito frágeis e, de um certo modo, legitimando tudo o que é ilegal, desde o impeachment da presidente Dilma, culminando com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e as posições e as falas do judiciário não inspiram confiança, de modo que, se o judiciário não é confiável, eu não vejo muitas saídas para o país, a não ser que seja uma revolução. Bem, uma revolução está difícil de acontecer no Brasil, né? Está difícil. Muito difícil, né? Está difícil, a não ser quando a coisa estiver absolutamente insuportável. Me parece que as pessoas ainda têm conseguido lidar com as dificuldades que vêm sendo apresentadas. Agora, eu não tenho sequer esperança de que, se alguém da esquerda ganhar a eleição, ele consiga tomar posse e consiga governar. Porque o judiciário tem a posição que foi demonstrada nos últimos anos, e a gente sabe muito bem como a direita tem se comportado nos últimos 2 anos, quando ela perde o seu brinquedinho de estimação, que é o poder. Bem, professora, lamento informar, né, a senhora e aos telespectadores que encerramos aqui essa entrevista. Foi um Eu prazer. agradeço muito a sua participação mais uma vez e desejo tê-la aqui em outros momentos. Obrigada. Em momentos mais exitosos. Exatamente. Menos, digamos, Menos difíceis, menos tensos. Né? Sou eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, Gorete. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.